Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia prático para entender como a filosofia Lean pode de verdade transformar a loucura que é a correria de um restaurante num serviço de excelência. Vamos lá! Se prepare para descobrir como colocar mais ordem, mais eficiência e, o mais importante, como deixar os clientes muito mais satisfeitos com a sua operação. Sabe aquela cena clássica de restaurante lotado? A correria do serviço, às vezes, parece um verdadeiro caos organizado, não é mesmo? Comanda pra lá, cliente esperando e a equipe, nossa, correndo pra todo lado. Parece uma gança maluca, né? Mas e se existisse um jeito de transformar todo esse caos num fluxo de trabalho que, olha, funciona como um relógio? E os problemas? Os problemas são quase sempre os mesmos em todo lugar, sabe? Aquela espera longa por uma mesa, a qualidade do serviço que num dia tá ótima, no outro nem tanto, aquela sensação de que todo mundo tá se matando de trabalhar, mas muita coisa se perde no meio do caminho. São sintomas. Mas calma, hoje a gente vai falar do diagnóstico e, claro, da cura. E é exatamente aí que entra a tal da filosofia Lean. A ideia central é genial de tão simples. O objetivo não é trabalhar mais, e sim trabalhar de um jeito muito mais inteligente. É basicamente um método para a gente simplificar os processos e focar naquilo que, no fim das contas, realmente importa. Então, de onde veio isso? A ideia surgiu lá no Japão, no sistema Toyota de produção, que é famoso no mundo todo pela sua eficiência absurda. E o conceito é muito direto: olhar para tudo o que é feito e perguntar: isso aqui agrega valor para o cliente? Se a resposta for não, a gente elimina. Simples assim. É uma busca constante por um jeito de trabalhar mais limpo, mais enxuto e muito mais eficaz. Ok, mas como isso funciona na prática? Bom, a gente pode pensar em 4 pilares principais. Primeiro, eliminar todo tipo de desperdício. Tempo, movimento, recursos. Pensa naquele garçom que vai e volta da cozinha 10 vezes para levar 3 coisas. Isso é desperdício. Segundo pilar, padronizar os processos para ter consistência. Terceiro, o foco tem que ser sempre no que o cliente valoriza. E por último, mas talvez o mais importante, o tal do Kaizen, que é a melhoria contínua. A equipe toda, todo dia, pensando em como fazer as coisas um pouquinho melhor. Beleza, vamos sair da teoria e ir para a prática. Primeira parada, um checklist para a gente ter a mesa perfeita. E vamos combinar, a limpeza e preparação de uma mesa é um momento super crítico no restaurante, né? Cada segundo ali vale ouro. O segredo aqui é ter um padrão bem claro, um checklist mesmo. Olha só que simples. 4 passos. Primeiro, recolher tudo o que ficou na mesa. Pratos, copos, talheres, tudo de uma vez. Segundo, aquela limpeza rápida, mas seguindo um processo padrão. Terceiro, reposição imediata. Deixar a mesa montadinha de novo, do jeitinho certo. E por fim, o quarto passo, que é super importante, um sinal visual para todo mundo saber que aquela mesa está pronta. E falando em recolher tudo de uma vez, olha que dica genial, de tão óbvia: usar uma bandeja. Pensa bem, em vez do garçom fazer 3, 4 viagens da mesa para a cozinha, com a bandeja ele faz uma só. Isso, na prática, é a filosofia Lean pura: eliminar movimento desnecessário e ganhar uma eficiência brutal. E para esse padrão funcionar de verdade, ele precisa de uma meta clara e objetiva. A ideia é que todo esse processo de limpar e arrumar a mesa leve, no máximo, 1 minuto. Parece loucura? Parece, mas com um fluxo bem desenhadinho é totalmente possível. E imagina o impacto disso no giro das mesas. E aqui está aquele quarto passo que eu falei, o do sinal visual. Olha que sacada! É uma coisa tão simples que resolve um problemão de comunicação. Se o cardápio está na mesa, significa que ela está pronta. Se não tem cardápio, está ocupada. Acabou a confusão, acabou aquela pergunta: essa mesa está livre? O host olha e já sabe exatamente para onde pode levar o próximo cliente. Genial, né? Certo, então a mesa está pronta em tempo recorde. Agora a gente vai para o próximo checklist, que é o do serviço. Um serviço ágil e padronizado. E, é muito importante lembrar, agilidade não tem nada a ver com pressa, tá? Tem a ver com ter um fluxo eficiente, sem aquelas paradas chatas para quem está sendo atendido. E, de novo, o padrão é o que vai criar uma experiência consistente e, olha, muito mais agradável. Imagina o fluxo. A pessoa chega e é recebida na hora. O pedido é anotado de um jeito padrão, sem erro, e confirmado. Aí, lá na cozinha, um sistema visual, tipo um Kanban, mostra para todo mundo o status de cada prato. E na hora de ir embora, o fechamento é rápido, sem enrolação. É um círculo perfeito. E sobre a recepção, a primeira impressão é tudo, né? A meta é:
cumprimentar quem acabou de chegar em no máximo 30 segundos. Isso não é só um número, gente, é uma mensagem. É o restaurante dizendo: ei, a gente te viu, a gente valoriza seu tempo e estamos prontos para te atender. Muda tudo. A mesma lógica vale para o tempo de entrega dos pratos. Ter uma meta, por exemplo, de 15 minutos para pratos mais simples, faz com que a cozinha e o salão trabalhem na mesma sintonia. E como isso é possível? Lembra do sistema visual? É ele que garante uma comunicação clara e evita que um pedido se perca no meio do caminho ou crie um gargalo. Ok, a gente falou de padronizar a limpeza, padronizar o serviço, mas no fim do dia, o que a gente ganha com tudo isso? Qual é o impacto real? Agora a gente vai ver os resultados na prática, os benefícios que fazem toda a diferença, principalmente no caixa, no fim do mês. Olha, esse comparativo aqui é muito poderoso. De um lado, o antes, com tempo de limpeza variável, retrabalho, esperas longas. E do outro, o quão lean, onde tudo se transforma. O tempo é padronizado, o desperdício diminui, o fluxo fica ágil e, o mais importante, a experiência do cliente, que era irregular, passa a ser ótima. Isso gera satisfação e, claro, faz o cliente voltar. No fim das contas, é tudo sobre isso. Uma experiência mais rápida, mais organizada, isso leva a um cliente mais satisfeito. E cliente satisfeito não só volta, como também faz propaganda de graça, recomenda para os amigos. A eficiência lá dentro, na operação, vira um negócio mais forte e com uma reputação lá em cima. Mas, claro, a gente sabe que implementar uma cultura nova não é um estalar de dedos. Não acontece da noite para o dia. É preciso ter uma boa estratégia e, principalmente, muita empatia para conseguir guiar a equipe nessa jornada. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente lida com a resistência da equipe quando chega um processo novo? Porque, vamos ser sinceros, mudar hábitos é difícil pra caramba. É super natural que no começo apareçam dúvidas e até uma certa resistência. Para isso, é bom ter alguns pontos de atenção sempre no radar. Primeiro, a resistência inicial é normal, vai acontecer. Segundo, cuidado para não exagerar na padronização a ponto de matar a personalização do atendimento. E terceiro, isso é fundamental. Lean não é um projeto que a gente faz uma vez e pronto. É um processo contínuo, uma mentalidade. Então, como a gente supera essa resistência? A palavra-chave é engajamento. Tem que ter um treinamento claro, explicando o porquê das mudanças. E o mais poderoso de tudo, envolver a própria equipe para identificar os gargalos. É o princípio do Kaizen, chamar o time para dar sugestões, fazer aquelas reuniões diárias, bem rápidas, só para discutir os desafios. Quando a equipe participa da criação da solução, ela se torna dona do processo. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A jornada Lean não precisa começar com uma revolução gigante. Ela começa com um primeiro passo, bem pequeno. Então a pergunta é, olhando para a operação de um restaurante hoje, qual é o primeiríssimo desperdício que a equipe conseguiria eliminar, tipo amanhã? Pense nisso, o começo é por aí.